Olá, o tema que eu escolhi para este mês está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Então, para dar início, vamos fazer a nossa prece. Deus, de infinita bondade, de infinita misericórdia, Jesus, com seus benfeitores espirituais, que nos dê a sustentação e o amparo para mais uma exposição que realizaremos neste momento. E pedimos as bênçãos de Jesus para todos os encarnados e desencarnados. Que assim seja, graças a Deus. Então, para dar início, eu vou ler o item 1, lá do Evangelho. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer a um e amar ao outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas, capítulo 16, versículo 13. Então, na época de Jesus, era comum as famílias terem servos, terem seus escravos. E esse escravo, ele só poderia se dedicar a um único senhor, ao seu amo. Então, Jesus explica aqui o porquê. Por quê? Porque há de aborrecer a um e amar ao outro. Então, aqui era a fidelidade do seu servo para com seu amo. O seu servo amava o seu amo, ele se dedicava, ele se entregava para aquele amo. Então, é como se fosse no casamento. No casamento, nós temos que ter fidelidade para com o nosso companheiro. Então, aqui a fidelidade do servo para com o seu amo era dessa maneira. Ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Então, quando o servo se entregava a outro amo, se dedicava a outro amo, obedecia a outro amo, aquele que era dono do seu escravo, ele ficava aborrecido. Tinha até consequências se esse fato acontecesse, porque o servo tinha que obedecer a um único amo. Então, se o amo soubesse que ele prestou serviço para uma outra família, para um outro amo, ele era até punido, porque ele era considerado infiel. Ele não tinha fidelidade para com o seu amo. Não é a mesma se nós fizermos uma analogia, como o casamento que eu fiz aqui nesse primeiro momento, agora aqui também. Porque nós não podemos ser infiéis ao nosso marido. Nós temos que amar a um único. Então é nesse sentido do amor, o amor do servo, a dedicação do servo aqui era para com o seu amo. Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. Aqui Jesus vem nos mostrar que a servidão que nós temos que ter é para com Deus. E o que é Deus? Deus, lá na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E o que são as riquezas? As riquezas, ela é representada pelo Deus Mamon. Então, fazendo uma pesquisa, eu encontrei o livro que se chama Um Sentido para a Sua Vida, da Marina Malê. Então, esse livro foi recomendado quando eu ainda trabalhava lá em São Paulo, em uma casa espírita. A nossa diretora de ensino recomendou a leitura desse livro porque tem as passagens evangélicas. Então, lá no capítulo 3, a Marina
Malê, ela estuda o servir a Deus e a Mamon. Então eu trouxe essa informação deste livro, que ela faz a seguinte colocação, que o povo sírio adorava o deus Mamon, que era feito em ouro e que era feito em prata, e que representava riqueza, ganância, luxo e gozos excessivos. Então, é esse conceito de Deus Mamon que a Marina Malê coloca no seu livro. Então, se nós trouxermos este conceito para a atualidade, o conceito de Deus Mamon para a atualidade, então vamos entender melhor o que é riqueza. Riqueza é ter posses, é ter muito dinheiro, é ter tudo aquilo que nós quisermos. Como, por exemplo, aviões, helicópteros, iates, empresas e etc. O que é luxo? Luxo é uma maneira de se viver. Essa semana na mídia passou direto que o cantor Gustavo Lima se separou da mulher e mostrou a sua mansão. A sua mansão custa 50 milhões de reais. Nessa mansão tem um lago para pescaria, tem piscinas, tem um campo de futebol. Para andar por esta mansão precisa de um carrinho de golfe. Então olha como é grande essa propriedade. E na garagem ainda tinha o quê? Uma Ferrari e uma Lamborghini. E ele, como se separou da mulher, ele comprou um apartamento lá em Goiânia. E esse apartamento tem um elevador exclusivo para o seu carro. O seu carro vai ficar estacionado dentro da sua sala. Então isso é viver no luxo, no glamour, na ostentação. O que é ganância? A pessoa gananciosa não tem escrúpulos para atingir aquilo que quer. E o que são os gozos excessivos? São os prazeres sem limites que nos arrastam para os vícios. Estão trazendo todo esse conceito, né? Como eu já disse, eu trouxe esse conceito do Deus Mamon da Marina Malê para a atualidade. E nós observamos que a nossa sociedade ainda convive com todos esses conceitos que representa o Deus Mamon. Para continuar a nossa reflexão, vamos entender o que Jesus nos fala sobre desapego às riquezas, que é o item 2 do Evangelho, segundo o Espiritismo, é o mancebo rico. Então, o mancebo rico está nos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou ler a versão de Mateus, que é capítulo 19, versículos de 16 a 24. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Bom mestre, que boas obras terei que fazer para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Bom, somente Deus o é. Você quer entrar na vida? Obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe,
e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, são os 6 mandamentos da lei de Deus que Jesus coloca aqui nesta passagem. E disse o jovem: Ah, tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitos bens. Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificultosamente adentrará no reino dos céus. Ainda vos digo mais, que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico adentrar ao reino dos céus. Então vamos entender esta conversa que Jesus teve com o mancebo rico, né? Então o mancebo rico vai até Jesus porque ele quer ter a vida eterna. E Jesus já chama a atenção do mancebo, dizendo para ele: que bom, somente Deus o é, porque o mancebo chama de Jesus de bom mestre. Então, Jesus chama a atenção e diz a ele: bom, somente Deus o é. Então, se nós lembrarmos de um dos atributos de Deus, é soberanamente justo e bom. Então, aqui cabe nós entendermos que se nem Jesus se considerava bom, porque ele disse que ele só considerava Deus bom. Então, cabe aqui a nós uma reflexão, um estudo mais profundo do que é ser bom. E o mancebo, ele quer saber, né, o que ele faz para ter a vida eterna. E Jesus diz a ele que ele tem que cumprir com os mandamentos. Jesus faz a colocação aqui de 6, né? Vamos relembrar novamente. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe e ama o seu próximo como a si mesmo. Então, Jesus coloca aqui esses 6 mandamentos respondendo a pergunta lá do mancebo, né? Porque o mancebo pergunta: quais boas obras terei que fazer? Então, Jesus coloca os 6, porque as boas obras sempre está ligada com o nosso próximo. Por isso que Jesus coloca apenas aqui os 6 mandamentos. Mas na passagem dá para observar, entender que o mancebo ele não conhecia os mandamentos. Apesar de ele falar que já cumpria, dá para entender que ele não sabia quais eram aqui os mandamentos. Quando Jesus faz a colocação dos mandamentos, ele diz para Jesus que mandamento ele já obedecia a todos. Então Jesus diz para ele: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens, dê aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. O mancebo rico, ele não estava ainda preparado para seguir Jesus. Ele tinha um apego pelos seus bens materiais. Porque o que ele faz? Ele vai, abaixa a cabeça e vai embora. Então, nesta passagem evangélica, Jesus está mostrando o apego, o quanto nós somos apegados aos nossos bens materiais. E ainda Jesus complementa dizendo, né, que dificultosamente um rico entrará no reino
dos céus. Porque quanto mais apegado nós formos às coisas materiais, mais dificuldade nós teremos de entrar no reino dos céus. O mancebo aqui, ele veio questionar porque ele queria a vida eterna. E temos também que observar aqui nessa passagem que não basta cumprir os mandamentos. Além de cumprir esses mandamentos, nós temos que aprender a nos desapegar de tudo que é material. Nós temos que entender aqui que Jesus não está condenando a riqueza ou condenando ao mancebo rico, mas ele está dando as instruções, o que temos que fazer se queremos ter essa vida eterna, né? Porque sabemos que a riqueza é uma prova. Então, nós podemos usufruir daquilo que a riqueza nos proporciona, que é um conforto. Mas nós teremos que dar conta daquilo que nós fazemos. Como é que nós usamos a riqueza que nós temos? Então, se a riqueza é uma prova, lá no mundo espiritual, lá na espiritualidade, todos nós fizemos o nosso projeto reencarnatório. Alguns pediram a prova da riqueza, outros da pobreza. Não importa qual prova pedimos, mas todos nós teremos que dar conta daquilo que fazemos com aquilo que Deus nos emprestou. Então, a riqueza, pedimos a riqueza na espiritualidade. E falamos o seguinte, fizemos um acordo lá na espiritualidade. Eu quero ser rico, próspero, porque eu preciso quitar os meus débitos de vidas passadas. Em vidas passadas, eu prejudiquei muitas pessoas, eu roubei, eu escravizei, eu explorei. Então, se eu tiver riqueza, eu vou poder quitar os meus débitos através do amor. Eu vou poder ajudar as pessoas com quem eu tive desafeto, com quem eu humilhei. Mas quando nós encarnamos, nós esquecemos este acordo e acabamos usando a riqueza de forma errada, só para os nossos desejos íntimos e pessoais, e esquecemos do nosso próximo. Então, nós estamos aqui lembrando quais são os conceitos que a Marina Malê nos traz em relação ao Deus Mamon. Então, vamos puxar da memória, relembrarmos, para não cair em tentações, né? As tentações desse mundo material são muitas. Então, nessa passagem aqui, Jesus está mostrando o quanto a necessidade de nós nos desapegarmos das coisas materiais. Lá no início do item 1, lá no comecinho do item 1, que diz assim, né? Vós não podeis servir a Deus e às riquezas. As riquezas representadas pelo Deus Mamon. Então, nós estudamos aqui os conceitos que estava lá no livro Um Sentido para a Sua Vida, que a Marina Malê escreveu. Então, nós já entendemos como é que se dá riqueza, como é que nós conquistamos riqueza, como é que a riqueza representa o Deus Mamon. Então, isso estudamos, comentamos e deu para que a gente refletisse sobre o Deus Mamon.
Mas a lição, como eu disse, fala que é: vós não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, as riquezas nós já entendemos. Agora vamos entender como é que nós vamos servir a Deus. Deus é o nosso Pai Criador. Nós vamos servir a Deus quando nós fazemos a vontade do Pai. Então, como é que eu vou fazer a vontade de Deus? Cumprindo seus mandamentos, amando a sua criação, respeitando uns aos outros, amar ao próximo como a si mesmo. Eu vou amar a Deus quando eu me preocupo com a minha moralidade, com a minha evolução moral. Eu vou estar amando a Deus, porque todos nós que estamos aqui encarnados fomos criados por Deus simples e ignorantes. E temos uma jornada evolutiva a fazer. Existe a lei de amor que nós somos atraídos para próximos de Deus. Então, se nós promovemos em nós adquirir virtudes, nós estaremos mais próximos de Deus. Quando nós estamos ligados a defeitos e vícios, nós nos afastamos de Deus. Então, servir a Deus é entender que Ele é o nosso Pai. Porque quando nós estamos aqui encarnados, nós temos o nosso pai, a nossa mãe. Honra o seu pai e sua mãe. É assim? Nós devemos a obediência aos nossos pais quando estamos encarnados. E Deus é o nosso Pai Criador, que nós temos que amar acima de tudo. Então, amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Se nós lembrarmos desses mandamentos, desses 2 mandamentos, e colocar em prática no nosso dia a dia, com certeza estaremos fazendo a vontade do nosso Pai. E vamos fazer o encerramento com a prece de agradecimento. Deus de infinita bondade, de infinita misericórdia, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo do Evangelho. E pedimos as bênçãos, a paz de Jesus para todos os nossos corações. E que essa paz permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.